Eu disse num vídeo anterior que o acaso existe sim, e isso rendeu uma boa polêmica nas redes sociais espíritas. Porque esse é um daqueles chavões repetidos todos os dias nos meios religiosos para reafirmar a crença em que Deus está no comando, que Deus tem tudo sob o seu controle. Longe de querer tomar os livros de Kardec como uma Bíblia sagrada ou de atribuir a ele uma espécie de infalibilidade papal, realmente há textos em que ele associa o acaso à incredulidade e ao materialismo. Mas há também textos onde ele admite a existência do acaso, como ao afirmar que não se pode deixar a vida do pobre por conta do acaso e da boa vontade das pessoas, ou que o acaso pode favorecer alguém momentaneamente. Ele nega o acaso quando afirma ser absurdo atribuir a formação do universo a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso. Como o universo apresenta uma forma de organização inteligente, essa organização não tem como ser atribuída ao acaso. Ok, mas ele está se referindo à organização material do universo e não ao cotidiano da experiência humana. Ah, mas tem a teoria da presciência no livro A Gênese. Sim, mas ela é apresentada como uma teoria, portanto, aberta ao diálogo e ao contraditório. E lá mesmo, a ideia é de uma antevisão no sentido bem geral, que nem de longe se propõe defender que existe uma predeterminação no nível de cada ação humana específica. Essa ideia de que o acaso não existe bota na mesma sacola inúmeros conceitos. O que é o acaso? E onde nós vamos colocar os modernos estudos a respeito de sistemas complexos e imprevisibilidade? Cientificamente falando, a imprevisibilidade é um fenômeno da natureza, não tem como ser negada. E filosoficamente falando, negar que a vida contém uma certa dose de imprevisibilidade é negar o próprio livre-arbítrio. Livre-arbítrio implica na liberdade de eu escolher um caminho ou outro. Se eu tomo esse caminho, as coisas vão se dar de uma maneira. Se eu tomo esse outro, as coisas vão se dar de outra maneira. Agora imagine 8 bilhões de pessoas agindo das mais variadas maneiras possíveis. Eu disse e repito, ou existe o acaso, ou não existe livre-arbítrio e nem qualquer outra forma de liberdade de ação. Não faz o menor sentido acreditar que tudo já esteja predeterminado. Nossas ações, as minhas, as suas, as de cada ser humano, estabelecem um universo de probabilidades. E se são probabilidades, então são incertezas. Alguém pode até dizer que Deus já sabia de antemão as escolhas que cada um dos seres humanos faria. Mas aí a gente passa para o domínio da fé cega. E esse é um campo que eu não discuto.